mais um pouquinho ainda do que eu pesquisei, que Lucas está entrando agora. Agora vai. Então, além do aconchego da família, a falta de um sono profundo, minha gente. Como é sério, esse Alzheimer pode vir se a gente não dormir bem, né? A questão hereditária está em discussão. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Queria que fosse não, porque na minha família tem muito. Então, a outra coisa é agente inflamatório. Não sei se vocês sabem, mas a diabetes é um agente inflamatório, não é? O cardíaco também. Então, esse aspecto agrava ou faz aparecer o Alzheimer. Então, por isso que a gente está assim, numa luta, numa preocupação. Como eu já disse, no dia 21 é o dia do Alzheimer mundialmente, não é? Existem muitas novidades. Tem um médico que está lutando para que diminua, minimize. A palavra que ele usa é essa, minimize. Ele não está lendo, não. Minimize os sintomas do Alzheimer. Agora eu vou continuar. Então, como eu já falei no começo, teve gente que entrou agora, 35 milhões de pessoas no mundo estão com Alzheimer. Todos nós sabemos como é duro, não é, ter essa doença. Na minha família, eu tive minha mãe, que foi a forma mais severa. Por isso que os médicos falam que existem várias formas, uma mais branda, outra mais severa. Né? A gente ouve dizer assim, minha família, uma pessoa ficou agressiva. Assim, cada um tem, outras levantam a saia. É uma coisa bem peculiar. E tem outras que ficam mais calmas, né? Então, quando eu disse severa, é porque aos poucos deixa de falar. Para comer um problema, ela comia, mas não falava mais, ficou acamada. Ao final, ela ficou na posição de bebê. Terrível. E aí, esses agentes inflamatórios que eu falei, que é a diabetes, tem várias doenças que têm esse agente inflamatório, né? Os cardíacos, o diabetes, as pessoas que têm problema com alimentação. Então, estão todos nesse espaço aí. Agora, a gente quer A falar. gente está querendo estabelecer a conexão com o nosso convidado. Estamos tentando conexão com o convidado. O Rinaldo está aqui, falou com ele já. Então, quando o médico diz que quer minimizar, ou seja, a pessoa passa a se alimentar com doces e tudo. Oliveira, ele? É, Ele? é, pronto. Esses comprimidos do médico, Está aqui entrando. Lucas, entrar. Olá, boa noite. E Lucas? Lucas é um médico jovem Enfim, tem uns que problemas eu aqui conheço técnicos. desde Sério, começa. pequeno, porque a mãe dele trabalhava na Ele- Secretaria de Sério, Educação começa. com a gente em Pernambuco, né? Vamos Então, arrumar isso. Lucas, eu estava falando aqui sobre a estatística, conversando com o pessoal, que entrou muita gente, mas entrou naquele outro que você não teve acesso, porque foi colocado num local e você entrou no outro. A gente pede até desculpas, porque a gente falou no 60 a mais. Aí parece que tu entraste no meu, não foi, de Márcio? Mas a gente tem um geral. Aí passamos para o geral, viu? Então Certo, vamos lá. tudo bem. Eu vou lhe situar a conversa que eu fiz. Eu estou dizendo, peraí, numa pesquisa que eu fiz, existe 35 milhões de diabetes, não, de pessoas com Alzheimer no mundo.
cada dia aumenta pela falta de qualidade de vida, né? Por questões que as pessoas não têm acesso a uma boa alimentação, ou é agredido dentro de casa, que isso aí é um agravo, né? Não é bem tratado pelos seus parentes, não sai muito para passear, para ver o mundo, ver a natureza, não é verdade? Então, no Brasil, temos 1.200.000. Vê que coisa. Então, já temos bastante gente. E pessoas de 60 a mais, já temos no Brasil 29 milhões de pessoas de 60 a mais de 60. Quer dizer, é, é apavorante. Eu acho que a gente vai fazer várias lives, porque a situação não é fácil, né? E aí a gente também viu, sim, a pandemia, segundo alguns médicos, tem médicos que diz que depois da pandemia as pessoas ficaram, né, mais suscetíveis a algumas doenças. E todo mundo conversa comigo, algumas amigas, eu agora estou pegando gripe direto, eu agora não sei o quê. Então, e aí eu falei dessa questão do aconchego e dos agentes inflamatórios, que eles fazem com que a pessoa, que é o diferencial, alguém pode ter tendência e não ter, e outro ter agentes inflamatórios, que eu já disse, mas agora eu quero lhe ouvir. Aí você começa aí e depois eu volto para algumas coisas que eu quero. Seja bem-vindo. Nós somos muito. Nosso grupo da secretaria tem a maior admiração por você. Vamos lá? Márcia, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham neste momento, seja assistindo, né, o perfil do 60 mais, quanto também no meu perfil. Agradeço, né, desde este momento a Márcia Maranhão, né, pelo convite para a gente poder conversar hoje, nesta noite, sobre a doença Alzheimer, né, a demência de Alzheimer, e falar um pouco da prevenção, né, como prevenir, o que eu posso fazer, né, quais são os fatores de risco para desenvolver essa doença. Né. É um grande prazer, Márcio, estar conversando com você, né? Você que me acompanha desde pequeno, né? Era o mascote ali da Secretaria da Educação, acompanhava minha mãe. Então, esse momento traz várias recordações, né? E falando em recordação, falando em lembrança, né? A gente lembra da memória, que é um domínio cognitivo e o principal domínio cognitivo afetado pela doença de Alzheimer. Como você citou, né? Nos números, né? Hoje já temos mais de 44 milhões, né, de pessoas, né, no mundo Já aumentou. diagnosticado com a doença de Alzheimer, tá? Mas veja, esse número ainda é pouco, porque é uma doença que ela é subdiagnosticada. Então, é, há, se a gente pegar pelo menos o Reino Unido, há uma taxa de 52% de subdiagnóstico desta doença. Então, na verdade, né, o número real é muito maior. Então, realmente é um tema muito importante. E como você falou, né, nós, hoje, né, a pirâmide social, né, pirâmide demográfica, há um grande número de pessoas com mais de 60 anos. Hoje a gente tem os adultos jovens, né, as pessoas entre 60 e 65 anos, 80, 90 anos, mais pessoas centenárias, né? Eu lembro que há 10 anos atrás a gente abria a boca quando ouvia uma notícia na TV dizendo que tinha uma idosa ou um idoso de 104, 103 anos em tal região do Brasil. Hoje isso é muito mais frequente. Então, a taxa, né, o número de pessoas idosas, tanto no Brasil quanto no mundo, é enorme. Mas veja só, por que que isso é importante? Porque a idade é o principal fator de risco para o desenvolvimento da doença, a doença de Alzheimer. Mas antes de falar especificamente sobre a doença, é importante que a gente entenda, né, alguns conceitos para que a gente não se perca durante a conversa. O primeiro é que a demência ela é um termo genérico. Tá? Então, geralmente, quando a gente vai fazer a avaliação clínica, né, a gente vai começar a investigar se a pessoa tem ou não comprometimento cognitivo.
e a gente detectando um comprometimento cognitivo e quando esse comprometimento, né, ele interfere na realização de atividades básicas ou instrumentais de vida diária, né, que são aquelas atividades habituais, como levantar da cama, cuidar da própria higiene, atender um telefone, cuidar das próprias finanças. E aí, quando eu tenho que o meu declínio cognitivo ele começa a interferir nas atividades, aí sim está estabelecido o diagnóstico de demência. Diante desse diagnóstico, a gente vai atrás das etiologias, e a doença de Alzheimer é uma delas. Existem outras, como demência cerebrovascular, demência com corpúsculo de Lewy, demência frontotemporal. Então, existem várias etiologias, tá? Mas o demência, esse termo, é um termo mais genérico, que quer dizer que a pessoa tem um comprometimento cognitivo que interfere nas atividades habituais de vida diária. Então é importante realmente a gente entender, né, esses termos, porque clareia mais um pouco o assunto. Então, a senhora quer fazer alguma pergunta? Não, estou adorando. Pode continuar. Então, comentando um pouco, né, sobre a prevenção, né, da doença de Alzheimer. Para a gente entender a prevenção, a gente precisa identificar os fatores de risco. Um a gente já falou, que o principal é a idade. Outro fator de risco importante é a presença dessa doença nos componentes familiares. Então, familiares de primeiro grau, que aí primeiro grau a gente entende como pai, filhos, né? E quando a gente civilmente é somente os pais e os filhos, são os parentes de primeiro grau. Mas aí na medicina a gente estende um pouco mais até os irmãos. Então se eu tenho pai ou mãe, se eu tenho irmãos, se eu tenho filhos, né, com doença de Alzheimer, a chance de desenvolver a doença ela é maior. Mas veja, são fatores de risco, ou seja, elevam a chance da pessoa desenvolver a doença. Mas não são fatores determinantes. Não quer dizer que se você tem uma mãe ou um pai com diagnóstico de doença de Alzheimer, você vai desenvolver a doença. Então, você tem um risco elevado, mas não é um fator determinante. Isso é importante a gente falar para pacificar um pouco os ânimos, né? Às vezes, os pacientes chegam no consultório um pouco ansiosos, né? Pacientes até jovens que estão realmente muito preocupados em saber se eles têm ou não a doença de Alzheimer, porque um parente de primeiro grau tem a doença. Tá? Então, existe esse componente genético, componente também ambiental, que vão somados influenciar para o desenvolvimento da doença. Existem algumas variáveis, né, algumas variantes da doença de Alzheimer, que é mais frequente que uma pessoa que tenha um parente com doença de Alzheimer desenvolva. Só que é que a gente chama de doença de Alzheimer de início precoce. São pessoas, né, que desenvolvem a doença de Alzheimer antes de 65 anos, e aí que a gente chama de doença de Alzheimer precoce, e aí um parente de primeiro grau, ele tem uma chance maior de desenvolver a doença. Uma situação mais rara, tá? Mas existe. Também aquelas pessoas, né, com síndrome de Down, elas têm quase que na sua totalidade, a partir dos 40 anos, vão desenvolver doença de Alzheimer. Tá? Elas têm alterações neuronais, né, estruturais, todas vão apresentar, as pessoas com síndrome de Down, todas vão apresentar alterações neuronais, né, do sistema nervoso, que são características da doença de Alzheimer, mas nem todas irão desenvolver. Só que a maioria desenvolve. Então também é um fator importante a ser mencionado. Outro fator de risco, né, que a gente pode citar, e são fatores de risco agora, né, que eu vou citar, são mais genéricos das demências, que você até já falou, como a diabetes, o sedentarismo, o uso de cigarro, o álcool, a deficiência de algumas vitaminas, como por exemplo vitamina D, vitamina B12, também são fatores de risco para o desenvolvimento da doença.
outro fator de risco que é muito importante, e eu considero um que quase que na totalidade dos pacientes vão apresentar esse fator de risco, que é a depressão e a ansiedade. Por que quase na totalidade? Porque no curso da doença de Alzheimer, é muito frequente que a pessoa apresente como primeiro sinal, antes do diagnóstico, uma curva de sintomas depressivos. E na fase mediana para a final da doença, a depressão ela pode retornar como um sintoma comportamental da doença de Alzheimer. Então, depressão, ansiedade, isolamento social, baixa integração na comunidade, solidão, são fatores de risco também para a doença. Então, a gente entendendo agora quais são os fatores de risco, fica muito mais fácil a gente conversar como prevenir a doença de Alzheimer. Até agora, alguém tem alguma pergunta? Quer partilhar algo? Alimentação, por exemplo, a falta de uma alimentação balanceada é um fator de risco, não é? Sim. Quando a gente fala, né, de alimentação balanceada, é um ponto realmente importante, mas precisa a gente entender o que verdadeiramente é uma alimentação balanceada. Porque é muito comum, né, chegar no consultório e dizer, doutor, eu como bem. Quando você vai perguntar o que é comer bem, a maioria das vezes a resposta é comer muito. E nem sempre esse comer muito tem os nutrientes essenciais para uma vida saudável, uma qualidade de vida. E aí, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela tem uma cartilha de como prevenir, ou melhor, medidas que podem prevenir as doenças demenciais, entre elas a doença de Alzheimer. Um dos tópicos é sobre alimentação. E alguns estudos, né, a maioria das evidências mais recentes, apontam que a dieta do Mediterrâneo ela é fator preventivo para o desenvolvimento das doenças demenciais. Não só das doenças demenciais, mas também como um fator mitigador do declínio cognitivo que é comum do envelhecimento. E também como um fator preventivo do declínio cognitivo leve, que já é uma outra entidade. Tá? Então, vamos lá. Dieta do Mediterrâneo. Dieta do Mediterrâneo, ela pode tanto desacelerar o declínio cognitivo do envelhecimento, que é normal, fisiológico. Ela pode prevenir, né, o declínio cognitivo leve. O que é o declínio cognitivo leve? Vocês devem estar se perguntando. É quando eu tenho uma deterioração cognitiva, de algum domínio cognitivo, seja da memória, da atenção. Na verdade, o diagnóstico é feito a partir de 2 domínios prejudicados. Então, memória, atenção, função executiva, visoespacial, orientação, são alguns dos domínios. E aí, quando eu tenho, quando eu consigo identificar através de testes cognitivos que existe realmente prejuízo de no mínimo 2 domínios, mas que este prejuízo não interfere nas atividades habituais de vida diária, então tem um declínio cognitivo leve. E aí, quando já há uma afetação das atividades de vida diária, eu tenho o diagnóstico de demência. Então, a dieta do Mediterrâneo ela foi capaz de prevenir o declínio cognitivo leve e também a demência. O que é a dieta do Mediterrâneo? A dieta do Mediterrâneo, né, lá na década de 50, foram iniciados vários estudos ali na região banhada pelo Mar do Mediterrâneo, ali o sul da Espanha, da Grécia, da Itália, da França, e viram que as pessoas que ali moram, né, elas têm uma longevidade, uma qualidade de vida melhor. E aí foram estudar o estilo de vida daquelas pessoas e viram que a alimentação era o principal fator que garantia essa longevidade e qualidade de vida.
E o que é que eles consomem? Consomem peixes, E- frutas, hortaliças, é, vinho, tá? Quantidade moderada de vinho, alguns de leite e derivados de leite. Tá? Então, viram que essa dieta ela favorece, né, essa composição de alimentos e nutrientes, favorece tanto a qualidade de vida, a longevidade e previne também doenças demenciais e o comprometimento cognitivo. Ô, Lucas, tem uma pessoa perguntando aí, Juliane, se há algum exame específico para diagnosticar o Alzheimer. Veja, o exame mais específico para diagnosticar o Alzheimer, a doença de Alzheimer, é a história clínica do paciente e a avaliação do médico. Né? O, o diagnóstico ele é essencialmente clínico. Existem alguns outros exames que a gente chama de exames complementares, como tomografia, alguns biomarcadores, tá? E biópsia, que podem ser solicitados, excluindo aqui a biópsia, eu falo já já, que podem ser solicitados a fim de complementar a hipótese diagnóstica. Por quê? Porque, como eu falei, são exames complementares, eles não dão 100% de certeza de diagnóstico. Exames de imagem, como tomografia, ressonância, tem um PET, cintilografia cerebral, eles vão dar achados que são muito característicos da doença, mas eles não são determinantes. Os biomarcadores, o exame de sangue, a gente pode pedir, por exemplo, dosagem de proteína beta-amiloide, tá? Também em níveis elevados, são frequentes em pessoas com doença de Alzheimer, porém, nem todo mundo que tenha uma elevação dessa proteína vai desenvolver a doença. Então, o diagnóstico vai muito da história, né, e do exame clínico que o médico fará na conversa, no atendimento com o paciente. Obrigada. Uma pessoa anterior a ela disse que aprendeu muito, é porque eu já não está mais o nome dela aqui, que aprendeu muito cuidando da sua mãe. Realmente, eu também tive uma mãe assim, e nós estamos todos apavorados. Eu já fiz ressonância do cérebro, outra irmã, já tem uma irmã que está, né, e um a caminho. Então a gente fica apavorado. Agora, quando você falou nessa alimentação mediterrânea, né, eu já adotei na minha vida. Mas como a gente gosta também de uma carninha, por exemplo, eu como peixe uma, duas vezes na semana. Quantas vezes é recomendado comer o peixe, a quantidade de peixe? Que já que eu gosto, eu vou comer mais. Diga aí. Não há assim, uma quantidade estabelecida. Assim, o que o pessoal aquela população do Mediterrâneo, eles consomem diariamente, né? Peixe, oleaginosos, tá? E aí, isso que vai realmente influenciar, né, na melhora do desempenho cognitivo. Mas veja, o mais importante da dieta é o que eu sempre digo no consultório. O mais importante da dieta é você saber quais são as suas necessidades. Porque é muito frequente, né? Chegam pedindo polivitamínico, eu estou me sentindo fraco, né? Estou com o pensamento lento, eu estou precisando de um polivitamínico, posso fazer a reposição de vitamina B12, de vitamina D. Então, o que é que é mais importante? É a consulta com o nutricionista, realizar um teste de bioimpedância e ver as suas necessidades. Tá? Porque se a gente hoje, né, só repõe vitaminas se houver uma deficiência ou insuficiência. Vitamina B12, vitamina D, aí a gente faz a reposição. Os estudos não mostram o benefício a gente fazer uso de polivitamínicos. Não há benefício nenhum no desempenho cognitivo. Então, o ideal é fazer a reposição se houver uma deficiência ou insuficiência. O consumo de proteínas é importante não só para o desempenho cognitivo, mas também para prevenir a perda de massa muscular, que acontece a partir dos 50 anos de idade. A partir de 50 anos de idade, há muita perda de massa muscular e de massa óssea.
E aí a quantidade de proteínas o consumo regular de proteína vai ajudar não só no desempenho cognitivo, mas também na estruturação do corpo como um todo. Quando você fala em proteína, não só é o peixe, a carne também, porque essa questão de massa muscular, como eu sou diabética, né? Aí os médicos dizem, tem que comer carne para voltar à massa. E também exercícios, que eu faço musculação. E tomo umas massagens, que não é massagem, é um osteopatia, que é a organização geral, né? Porque aparecem muitas dores e a diabetes dá um pouquinho de dor e a gente tem que ter um médico realmente que oriente, né, a alimentação, remédio, que é também, tomar muito remédio também não é bom, não é, doutor Lucas? Não, não é, né? A polifarmácia que a gente chama, né? A síndrome geriátrica, que acaba dificultando, né? Piorando o desempenho cognitivo. Tomar muitos remédios, né, mais de 5 remédios, e aí a gente fala como remédio realmente a substância, né, o princípio ativo, é um fator também de risco para o desenvolvimento da deterioração cognitiva e das doenças demenciais. Mas pegando o gancho saindo um pouco, né, da dieta do Mediterrâneo para a atividade física, como a senhora mencionou, né, a atividade física também é um fator preventivo em relação à doença de Alzheimer. A atividade física, né, os estudos apontam que ela está relacionada à melhora da estruturação do sistema nervoso central, do cérebro. Tá? E isso, além de um melhor controle de comorbidades como hipertensão, diabetes, dislipidemia. E aí, qual a melhor atividade física? Na verdade, qual o melhor exercício físico? Que é aquela atividade estruturada, com objetivo, com a finalidade, acompanhamento. Tá? O exercício físico, ele vai, como eu falei, melhorar a estruturação cerebral, tá? Minimizar, né, ou até prevenir as complicações das doenças de base, como hipertensão, diabetes, né? E aí o melhor exercício físico, ou melhor, o que tem mais nível de evidência de benefício cognitivo é o exercício aeróbico. Mas aqui a gente precisa colocar uma observação. É o que mais tem evidências. Mas quando a gente fala de um contexto global da pessoa, eu preciso não somente melhorar o desempenho cognitivo, mas também melhorar o desempenho físico, né? A caminhada que deve ser feita sem uma exaustão, né? Uma atividade de moderada intensidade, diminuir a perda de massa muscular, de massa óssea. Então, atividade aeróbica unida à atividade muscular resistiva, ou seja, teste de força, né, exercício de força, eles são o que têm o melhor resultado para a saúde global da pessoa. Que maravilha, né? E a expectativa assim do Alzheimer, os estudos, né? Eu li aqui um médico que ele diz que criou um remédio para minimizar, depois que a pessoa já está, para minimizar, e contou a história da mãe dele e tal, e que o pai já havia morrido e a mãe adorava comer doce e tal. Então, com esse remédio, a mãe passou, emagreceu muito, que ela era mais forte, e ela passou a comer os doces possíveis, se alimentar melhor. Mas é um estudo ainda que ele está desenvolvendo. Aí a gente fica com medo de ir atrás de uma coisa dessa, porque se não for cientificamente comprovado, né? Você tem mais alguma coisa a colocar? Eu andei falando aqui qual a importância da família nos primeiros sintomas. O que é que a família deve fazer? Adorei até aqui, né? Se alimentar bem. Você falou aí, fale com sua nutricionista sobre o exame, de, como é? Bioimpedância é um teste que ele vai te dizer a quantidade de
massa muscular, quantidade de água, quantidade de gordura visceral do Ah, organismo. E aí a dieta ela fica muito mais personalizada para essas necessidades. lá na academia tem esse exame. Eu até tenho meu resultado. Depois eu faço como é que se diz? Eu vou lá fazer olha no site, tá vendo o que é isso? Uma orientação sua. Vou fazer, inclusive amanhã tem um almoço com as colegas. A gente está gravando e eu vou levar para elas e vou dizer, vamos todas fazer uma fila que o homem está muito sabido, que ele está estudando, ele além de clínico, está estudando gerontologia. Geriatria e gerontologia. Olha que coisa maravilhosa, meu Deus. Que mãe Pronto. abençoada, Dona Lourdes. Aí eu estou falando qual a importância da família dos primeiros sintomas. Que a gente vai ficando apavorada, né? Veja só, esse é um ponto importante, por quê? Porque a doença de Alzheimer ela carrega, né, ainda muito estigma. Ainda existe aquele sentimento, né, na imaginário popular, né, de que é uma doença não tratável. Né? Existe ainda muito isso. É claro que hoje a gente sabe que a doença de Alzheimer é uma demência, né, progressiva, né, que ela inicia, né, num quadro insidioso, seja lento, né, principalmente com alguns domínios cognitivos como memória, função executiva. Existe também no quadro inicial uma dificuldade de autopercepção dos sintomas. Então, é um dos sintomas muito marcantes da doença nessa fase inicial, é de que a pessoa ela não percebe que ela está com alguns domínios, né, comprometidos. Então, ela não percebe que está esquecida, ela não percebe que está com dificuldade para realizar certas atividades que ela realizava antes. Né? E aí, a família é a principal a ajuda do médico para estabelecer a investigação e o diagnóstico. E também para ajudar, né, auxiliar a pessoa que está nesse processo inicial de doença na realização de suas atividades. Então, muitas vezes, né, o que acontece é que são aqueles idosos de 90, de 80, 85 anos, onde ali é mais comum o início da doença nessa faixa etária, e fazia tudo em casa, cuidava das finanças, atendia telefone, começa a perder essa funcionalidade, né, essas habilidades, mas não percebe. E aí é que a família, né, tem que estar atenta nesses sinais e começar a procurar atendimento médico, né, uma avaliação clínica bem detalhada, para que o diagnóstico seja realmente precoce, né, e a gente inicie o tratamento, se assim for diagnosticado, o tratamento a fim de diminuir a progressão da doença e sanar, né, alguns outros distúrbios que estejam vigentes. A gente sempre, quando está diante de um quadro, né, de declínio cognitivo e acha que tem um quadro de demência, né, a gente tem que afastar as causas reversíveis. E aí, a deficiência de vitamina B12, por exemplo, é uma causa reversível de demência. Quando eu reponho, eu resolvo o declínio cognitivo da pessoa. Então, esse é o papel importante da família, é perceber nessas alterações iniciais que não são autopercebidas e levar para uma avaliação clínica a fim de fazer o diagnóstico mais precoce possível. Rinaldo estava aqui dizendo que cura não existe, né? Cura não existe. E eu li também que ela é degenerativa, né? Degenerativa. Mas essa informação que você deu é tão importante da questão cognitiva. Quando eu fiz o exame do cérebro, o médico me indicou uma psicóloga especialista nesse aspecto, e ela fez vários testes, foram duas consultas. Aquela palavra que eu esqueci quase agora, consultas. Foram duas consultas, ela trabalhando comigo, toda a questão cognitiva. E eu fui respondendo,
tinha joguinho, tinha coisa com números. E graças a Deus eu passei. Até agora eu passei. Mas eu estou insistindo e não tem, porque é muito triste, é muito triste, não é? Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu se tem só alguma pergunta. Diga, quer dizer, Marisa Assis Bezerra perguntou: existe uma diga. idade onde é mais frequente o aparecimento da doença? Sim, é mais frequente o aparecimento da doença a partir dos 80 anos, 80, 85 anos. É, tem até alguns dados, né, que mostram que é, 1 a cada 6 idosos acima de 85 anos tem a doença de Alzheimer. Acima de 90, acima de 90 anos, 3 a cada 6 idosos, ou seja, 50% dos idosos vão apresentar a doença de Alzheimer. Mas só para ficar mais claro, respondendo a pergunta, a fase onde é mais frequente o surgimento da doença é a partir dos 80 anos, entre 80 e 85 anos. E quando acontece antes? Quando acontece antes dessa faixa etária, né, a gente chama que é um surgimento atípico. E quando é antes dos 65 anos, a gente diz que é doença de Alzheimer de aparecimento precoce, que aí ela é mais raro e é muito mais frequente ser de característica familiar. Tem aquela pessoa que tem um parente, né, de primeiro grau, que tem a doença. É muito triste, realmente. Olha, tem outra pessoa aqui, o doutor Lucas. Você está lendo aí? Lembra de um fato, mas não lembra quem falou. Ah, a pessoa lembra de um fato, mas não sabe, não lembra quem foi que falou. É interessante isso. É isso aí eu já vi. É, Ou senão, você está dizendo que eu estou doida, entendeu? Eu não estou esquecendo, não. Eu não falei duas vezes, não. Então a pessoa reage. E no caso da minha mãe, foi com 58 anos. Terrível. 58 anos, ela 58 iniciou anos. os sintomas. Ela era assim, dizendo, que história é essa que eu estou repetindo? Está entendendo? Mas foi muito rápido para chegar as outras situações. Muito rápido, foi terrível. Diga, tem mais É. uma pergunta aqui. Você quer falar, diga. Então, respondendo a pergunta aqui de Delânia Alencar. Um abraço, Delânia. Um abraço, pessoal de Maravilha, município de Alagoas. Mãe lembra de um fato, mas não lembra quem falou. Isso é um sinal de Alzheimer? Depende. É que é o único sinal, né? Talvez aqui o, a função da atenção, né, o domínio da atenção esteja um pouco prejudicado. Ela lembra que alguém falou, mas não lembra quem foi. Talvez no momento que isso aconteceu, ela não prestou tanta atenção, né, em quem falou é, aquilo que ela lembrou. Tá? Mas não é somente um sinal que é avaliado, é um contexto de sinais. É uma constelação de sinais, se podemos chamar assim. A gente até chama, né, quando está estudando, sintomas cardinais. E aí entra prejuízo da memória, né, prejuízo da atenção, prejuízo da linguagem. Né, então, tudo isso é avaliado é, antes de se estabelecer o diagnóstico. Além de que a gente tem que excluir causas reversíveis, como eu falei, por exemplo, deficiência de vitamina B12, doenças na tireoide, mau controle da diabetes, né, e também outras causas psiquiátricas, como própria ansiedade e depressão, também pode estar ali simulando a doença demencial. Ah, Maria, que coisa horrível. Tem uma pergunta aqui. Se o envelhecimento da população é uma realidade, como a geriatria encara esse dado? É Não sério. entendi a pergunta. Se a população está envelhecendo, que é uma realidade, rapidamente as pessoas estão ficando mais velhas, até porque a população do Brasil tem muitos velhos. Eu morei na Europa e quase não via crianças. Não tinham. Eles pedem que as pessoas morem lá e tenham filhos. E quem tem filhos tem que ter muito dinheiro, como hablam eles, para cuidar. Eles observam, eles acompanham, entendeu?
Então, aqui ele está dizendo que o envelhecimento, como o envelhecimento da população brasileira é um fato, como a geriatria tem visto esse dado, tem discutido, tem falado, na sua opinião. Sim, com certeza, né? A Sociedade Brasileira de Geriatria, né, e vários outros setores relacionados à geriatria e gerontologia aqui no Brasil tem aumentado, né, os investimentos, não só financeiros, mas investimentos humanos, né, e médicos assistenciais, a fim de não só treinar os profissionais, desde médicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, para o atendimento da população idosa, mas também como aumentar, né, garantir melhor a assistência à saúde dessas pessoas. Então, é uma realidade? É. Outro fato importante também, você citou, né, que na Europa a gente vê pouquíssimos jovens, a gente vê, né, que os países desenvolvidos eles iniciaram o processo de envelhecimento muito mais cedo, né? E assim existem vários fatores para isso, né? Não só o fator econômico, mas também o fator científico, né? A gente vê, por exemplo, hoje nós temos uma taxa, né, de natalidade muito pequena, mas também uma longevidade maior. Por quê? Porque as doenças que mais matavam antigamente, né, que eram as doenças infecto-contagiosas, elas começaram a ser melhor controladas com o advento, por exemplo, das vacinas. Então, hoje se vive mais pelo controle dessas doenças, né, e também existem mais pessoas idosas também por uma questão, né, de menor nascimento, né, é, das pessoas. As famílias hoje a gente vê que são muito menos numerosas, né? A taxa de mortalidade alta ainda. Então, tudo isso influencia, né, nessa curva demográfica que a gente tem hoje. Imagine que tem gente, eu conheço gente que não tomou vacina e morreu. Como pode, tendo acesso à vacina? Quer dizer, é muita ignorância, não? Aí eu digo assim, faltou escola. Eu fico abismada. E agora está faltando tempo. E agora estamos concluindo por conta do tempo. Queremos dizer que você é maravilhoso, você realmente fez jus ao seu curso e agora estudando. Nós estamos envelhecendo. Vamos chamar você mais vezes e de antemão te agradeço. Viu? E você, se você tiver alguma palavra para as pessoas, para as famílias que estão passando nessa situação. Eu tinha até botado sobre prevenção, mas você já falou. Alimentação orientada ajuda a prevenir, já falou. Então, pode falar o que você achar que deve ser feito. Quero mais uma vez agradecer pelo convite, Márcia. Um abraço, né? Faz tempo que a gente não se vê. Dê um abraço, a senhora disse que vai se encontrar, né, com a pessoa da secretaria. Mande um abraço para todo mundo. E, assim, a mensagem que fica, né, nessa live é que a gente pode prevenir as doenças demenciais, nós podemos prevenir a deterioração cognitiva, existem medidas, né, acessíveis para isso, não só alimentação, atividade física, existe treinamento cognitivo, a estimulação cognitiva, né, tudo isso está de fácil acesso para todo mundo e que, ao primeiro sinal de dúvida de que há um declínio cognitivo, né, que se procure um atendimento médico para fazer uma avaliação. Quanto mais precoce nós fazermos diagnóstico, iniciar tratamento, eliminar possibilidades de complicação ou de confusão da situação clínica da pessoa, com mais qualidade de vida a pessoa viverá. Então, acho que esse é o sentimento que eu tenho para passar para vocês. Maravilha. Um abraço em você e um abraço na sua mãe, Maria de Lourdes Oliveira, e todos que acompanharam a gente nessa live, né?
Isso. Boa noite. Boa noite. Até mais. Tem mais. Onde é que você terá?